E quem já foi picado por uma abelha, uma vespa ou um marimbondo, sabe que a ferroada causa inchaço, coceira, uma vermelhidão e uma dor que incomoda. Mas se a pessoa que for picada tiver alergia a um desses insetos, aí a ferroada pode ser muito grave, o veneno pode causar uma reação alérgica que pode ser inclusive fatal. Você vai lembrar que nessa semana, 2 homens morreram depois de serem picados por um grande enxame de abelhas na cidade de Navegantes. E para a gente tirar dúvidas sobre esse tipo de alergia, eu recebo o médico alergista e imunologista Felipe Souza, que está aqui com a gente hoje no Doutor Responde. Doutor, prazer recebê-lo, satisfação para falar de um assunto tão importante, até porque nós relatamos ontem esse fato de 2 homens que acabaram morrendo atacados por abelhas na cidade de Navegantes e realmente foram as picadas que causaram, por que causa até mesmo a morte, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a quem nos ouve. Infelizmente, o veneno das abelhas e dos insetos de maneira geral, ele é muito tóxico. E dependendo da quantidade de insetos que acabam picando o indivíduo, né, uma variando ali entre 50 a 100 picadas, a própria ação do veneno tóxico gera prejuízos para o organismo, lesionando células do fígado, células que transportam o nosso oxigênio, os glóbulos vermelhos e até mesmo os nossos glóbulos brancos. Então, eles dão uma resposta inflamatória, uma ação muito tóxica para o organismo do indivíduo que é picado por abelha. E dependendo da quantidade, quanto maior o número, mais chance dessa reação ser, já na primeira contato, fatal. Eles falaram, inclusive, desse enxame de abelhas na cidade de Navegantes, o equivalente a 10.000 abelhas que atacaram esses 2 homens, que eram, segundo as informações que nós recebemos, catadores de recicláveis e que entraram no local, estavam em cima de um sofá e nesse sofá estavam as abelhas. Então, tem que ser muitas picadas para provocar a morte, inclusive. Para quem não tem uma sensibilização prévia, para quem não sabe se é alérgico ou não, geralmente a gente vai ter situações com muitas picadas de abelha. Mas para quem tem alergia, uma picada de abelha às vezes é o suficiente para causar uma reação mais grave. Esse caso, infelizmente, foi uma fatalidade, né? A gente não sabe se eles eram ou não previamente alérgicos às abelhas, mas é sempre um risco, porque realmente a quantidade é muito grande. E nós sabemos que em dias de calor, com menos chuva, as abelhas ficam mais alvoroçadas, mais irritadiças. Então, a chance delas picarem por ataque é maior. E não é só as abelhas, outros insetos também. Tem muitas pessoas que têm alergia e que quando são picadas, marimbondo, as vespas, da mesma forma, né, doutor? Isso, a gente tem 3 insetos principais, assim, no Brasil que desencadeiam a alergia, que são as abelhas, as vespas e as formigas também. Então, é sempre bastante importante ter esse cuidado da exposição no ambiente, principalmente se é um ambiente de mata fechada ou jardins ou próximos de piscinas, assim, onde se acumulam esse tipo de inseto, ter cuidado na exposição, principalmente se você já sabe se é alérgico a esse tipo de inseto. É importante. Para saber que é alérgico, o que fazer? Aí não tem jeito, ou você sabe através de uma picada previamente acontecida, Pela reação pela mesmo. própria reação, ou se porventura você tem um risco pela exposição ambiental, tem que procurar por um alergista para poder tirar a dúvida de se já é sensibilizado ou não. Passando por consulta, fazendo exame laboratorial mesmo. Importante. Vamos saber quem está com a gente e participa aqui nas perguntas ao doutor. Aqui, ó, doutor. Ó. Uma vez fui picada por um marimbondo, foi uma única ferroada, mas me senti muito mal e precisei ir para o posto de saúde. Posso ter alergia ao inseto? Como posso comprovar a alergia? Pode, isso muito provavelmente aconteceu por conta do efeito tóxico do veneno do marimbondo. Pode ter, a partir desse momento, desencadeado um quadro de alergia, sim. Precisa procurar por um médico para fazer tanto o teste de sangue quanto o teste de pele para identificar o grau dessa alergia também. O que se torna mais venenoso para o ser humano, a abelha ou o marimbondo? Depende, os 2 venenos são extremamente tóxicos, vai depender da exposição do indivíduo. Como a abelha é um inseto que tem maior quantidade, a gente acaba lidando com ele mais facilmente no ambiente, tem chance dos números de acidentes por abelha serem maiores. Aproveitando que o doutor está aqui e é alergista, a especialidade médica dele, para nos trazer informações, você também pode participar sobre outros assuntos relacionados ao assunto, essa temática. A Roberta, às vezes quando eu como camarão, olha, eu tenho um amigo meu que não come camarão, e a Roberta diz, sinto um incômodo na garganta. Teve uma ocasião que comi um ceviche, que é uma delícia, hein? Sem camarão, e os meus lábios incharam muito. Posso ter alergia a frutos do mar ou depende dos componentes que são colocados no pescado? Roberta, nessa situação podem acontecer 2 coisas. Primeiro, uma contaminação cruzada, às vezes o mesmo talher ou o mesmo recipiente que usou para preparar o camarão de alguma forma pode ter sido utilizado para preparar esse ceviche também. Ou
o paciente que sensibilizou ao camarão pode estar sensibilizado a outros crustáceos, outros frutos do mar também. Então, é preciso investigar se a alergia está restrita ao camarão ou se porventura começou a sensibilizar para outros frutos do mar também. Tem aqui na nossa região a época da maré vermelha, que nós falamos também, né, doutor? Isso tem que ter muito cuidado. Tem que ter bastante cuidado por conta da contaminação desses alimentos também. A gente fica um pouco mais suscetível nessa exposição. Daqui a pouco o doutor está de volta no Doutor Responde. E olha, você pode continuar participando pelo 99101, tirando as dúvidas, porque ele está aqui para atender e tirar as suas dúvidas, atender a sua solicitação.